Como um cristão pode conciliar Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7, com a anarquia de livre mercado? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por Atos Henrique, revisado por Liberty Nacho, narrado e produzido por mim, Quintessência. Este vídeo é uma investigação intelectual com o objetivo de responder a uma questão válida na vida de milhões de pessoas. Seu propósito não é fazer proselitismo ou atacar qualquer fé. Embora o autor deste artigo e eu, Quintessência, sejamos cristãos conservadores, nós nos debruçamos sobre o objeto de estudo do ponto de vista da exegese, isto é, a ciência que busca esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto ou uma palavra. O cristianismo é a maior religião do mundo e sua influência na história das sociedades humanas, em especial no Ocidente, faz necessário que qualquer proposição da envergadura da ética de propriedade privada ofereça certas reflexões acerca de sua compatibilidade ou não com a filosofia cristã. Afinal de contas, várias outras proposições ideológicas também abordam a filosofia cristã a partir de sua própria perspectiva, como o marxismo, o conservadorismo, o liberalismo, o fascismo e o eurasianismo. A leitura é essencial para a vida de alguém que almeja ser intelectualmente ativo, sábio e bem informado acerca da qualidade que o cerca. Lendo o volume 2 da coleção História das Ideias Políticas, que trata da Idade Média até Tomás de Aquino, de autoria de um dos maiores pensadores do século XX, o filósofo, cientista político e jurista Erik Voegelin, me deparei com a seguinte situação. Na sua gênese, o cristianismo apresentava a clara tendência de negligenciar o mundo atual pela perspectiva escatológica do mundo por vir. A vida cotidiana das comunidades cristãs primitivas girava em torno de uma postura individual pautada pela ética cristã, pela vivência comunitária da fé e a constante pregação do evangelho a todas as pessoas possíveis. Mas isso foi mudando quando a segunda geração de cristãos foi morrendo. Essa geração guardava uma expectativa muito vívida de presenciar a segunda vinda de Jesus e a conseguinte consumação dos séculos durante suas vidas. Ademais, quando séculos mais tarde a fé cristã foi se unindo ao Estado romano, deu-se início à, até hoje, mal resolvida relação do cristão com o mundo atual. Na obra em questão, Erik Voegelin busca refutar, e o faz com maestria, a ideia muito difundida da Idade Média ser uma época de trevas intelectuais, na qual não se pode encontrar um pensamento político bem estabelecido. De fato, durante a Idade Média, houve uma simbiose entre a fé cristã e o pensamento político, o que trouxe aspectos bastante positivos, mas algumas tensões entre o que se defendia como sendo o poder temporal, o Estado, e o poder espiritual, o Papa. Mas indo direto ao ponto, as tensões entre os reinos cristãos e o Papa, em especial o estabelecimento da supremacia de um poder sobre o outro, tem como ingrediente especial a carta do apóstolo Paulo à Igreja Cristã em Roma, que diz assim: obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido.
paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Geralmente, encontramos as seguintes explicações para o texto em questão partindo de cristãos anarcocapitalistas, que se trata de uma leitura anacrônica do texto, pois o Estado, tal como o conhecemos hoje, não existia no período de Paulo, ou que Paulo se refere a posições de autoridade não necessariamente estatais, e que a preocupação do apóstolo era com a segurança das pessoas frente à violência dos governos, em especial se os cristãos começassem a sonegar impostos. Contudo, em primeiro lugar, nós libertários não usamos necessariamente a definição de Estado das ciências políticas convencionais, pois a melhor definição do que é o Estado é aquela dada pelo sociólogo e historiador Franz Oppenheimer: um sistema de predação e parasitagem que um grupo vitorioso de homens impõe a um grupo derrotado, no qual a classe parasítica, o governo, vive da riqueza gerada pela classe produtora, o resto da sociedade. Por tal definição, é impossível um libertário sustentar que Paulo não está se referindo a estados. Sim, o Estado judeu e o Estado romano são bem diferentes dos estados contemporâneos, mas em essência não há diferença entre o primeiro Império Babilônico, o Império Romano e a República Federativa do Brasil, pois são sistemas nos quais poucos vivem de parasitar muitos, de forma sistemática, pela força e pela corrupção da ideia de legalidade. Se tratando da segunda justificativa de autores e influenciadores libertários cristãos para o texto, Paulo está sim se referindo ao Estado. Ele cita autoridades de uma forma geral? Sim, o que inclui a autoridade do patrão, do padre ou pastor, enfim, autoridades não estatais. Mas ele está se referindo a autoridades estatais também, e a prova é que ele não se furta de ordenar, na autoridade de apóstolo, aos cristãos que paguem todos os seus impostos, ou estarão incorrendo em pecado contra Deus, além de designar textualmente os governantes. Por fim, a última justificativa faz sentido e trataremos dela mais adiante. Mas indo diretamente ao texto, não podemos deixar de notar um choque do que Paulo escreveu com a própria vida dele. Vejamos, Paulo escreveu que somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes e não os que fazem o bem. Devemos então concluir que Paulo fez o mal. Basta nos lembrarmos de como termina a vida de Paulo. Depois de se indispor com autoridades do Estado judeu, ele foi preso, e uma vez preso, ele apelou para seus direitos de cidadão romano e foi levado a Roma, pois, na época, o Estado judeu era vassalo do Império Romano. Em Roma, Paulo foi morto pelo Estado. Sendo assim, será que o apóstolo foi refutado por sua própria realidade? Isso sem citarmos os milhões de cristãos mortos pelos estados ao longo dos séculos. Que mal que eles cometeram? Sabemos por passagens como Gênesis, capítulos 10 e 11, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, e Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13, que a Bíblia nunca tratou o Estado como algo positivo, mas como uma realidade que se tornou possível a partir da rebeldia humana contra Deus. Contudo, ao longo da Bíblia, também se ensina que Deus, uma vez que respeita a autonomia humana, uma vez que o mal existe por meio dessa autonomia, e uma vez que o mal vai continuar a existir até Deus extirpá-lo de uma forma que respeite o livre-arbítrio humano, se utiliza do mal para fazer o bem. Sendo assim, não se pode negar que Deus pode e faz o bem através do Estado, mas isso não muda o fato de o Estado ser intrinsecamente mau e um concorrente de Deus, um usurpador da autoridade divina e um ente que almeja fazer Deus cair à terra e fazer de si mesmo um Deus. Não podemos deixar de escapar que o contexto da carta aos Romanos eram alguns desentendimentos entre seus membros gentios, isto é, não judeus, com membros judeus daquela igreja. A carta foi escrita para dirimir esses conflitos, e sua mensagem pode ser dividida em dois grandes pontos: que os cristãos vivam em união e harmonia, sempre buscando o bem do próximo, e que evitem conflitos, tanto entre eles como com a comunidade externa.
No capítulo anterior ao texto, o autor diz: não paguem a ninguém com o mal, procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. E ele também disse: peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que ele abençoe e não que amaldiçoe. Quem eram os maiores perseguidores dos cristãos nessa época, senão as autoridades estatais? Romanos 13, lido de maneira literal, seria uma passagem refutada pela vida do próprio autor e pela vida de milhões de outros cristãos. Romanos 13, lido dentro de seu contexto histórico e social, observando os objetivos da carta como um todo, deve ser encarado como um chamado ao cristão para dar as costas ao mundo atual, de tal forma que ele deva ignorar as perseguições e intrigas e a estas dirigir não vingança, mas o bem e a caridade. Além de preservar a segurança dos crentes em Roma, o apóstolo quer deixar claro que o objetivo da fé cristã não é restaurar o mundo ou criar um mundo natural sem o mal ou injustiças. A melhor maneira de lutar contra a injustiça é não cometendo nenhuma. O objetivo do cristianismo é salvar pessoas para que essas vivam no mundo por vir, numa outra realidade criada por Deus. É importante notar que a Bíblia não foi escrita para dar sustentação a esquemas de poder. Essa, na verdade, é uma visão marxista da fé. Por isso, Paulo manda os crentes pagarem impostos e não se indispor com o Estado. No próximo vídeo, porém, por este já estar demasiadamente longo, trataremos da questão da sonegação feita por cristãos. Como conclusão, Romanos 13 não legitima o Estado, pois das autoridades abarcadas pelo vídeo, o Estado é a única ilegítima. E isso é um fato corroborado pela própria Bíblia. Na tentação de Jesus no deserto, Satanás oferece a Cristo todos os reinos deste mundo, ou seja, todos os reinos deste mundo. Os estados pertencem a Satanás. Já o reino de Deus não é deste mundo. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!